Olá, seja muito bem-vindo ao nosso curso interativo Através de Nós. Hoje vamos dar continuidade aos nossos temas. Vamos estudar o oitavo tema, o milênio e a nova terra. Nós estudamos no último estudo, falamos sobre o juízo, falamos sobre o santuário, já falamos sobre a volta de Jesus. E nesses dois estudos nós falamos a respeito do milênio, mas hoje vamos trabalhar com mais detalhes, né? A palavra milênio ela não aparece na Bíblia, mas nós temos o conceito que são os 1000 anos. Deus tem atuado na história para dar fim ao mal e ao pecado. Jesus fez a seguinte promessa: venho sem demora. Apocalipse capítulo 3, verso 11. Jesus vai voltar para resgatar os seus. Sua vinda será gloriosa e visível a todos. Como nós vimos, não haverá uma vinda secreta, não haverá um arrebatamento secreto, como algumas pessoas colocam. Apocalipse capítulo 1, verso 7 diz que todo olho o verá. Os que morreram em Cristo serão ressuscitados com um corpo glorificado e os vivos serão transformados. 1 Tessalonicenses 4, a partir do verso 14 até o verso 17. É bom lembrarmos aqui o estudo que nós tivemos quando nós falamos sobre a condição do homem na morte, que não há vida fora do corpo. Aquela outra visão também de que a pessoa quando morre, a alma vai para o purgatório, a alma vai para o céu, a alma vai para o inferno, uma alma como fantasminha. Não existe isso na Bíblia. A Bíblia diz que não há consciência fora do corpo. Uma pessoa quando morre, ela está aguardando a ressurreição da vida eterna ou a ressurreição para a destruição eterna. E é um sono sem consciência, sem sonhos ou qualquer tipo de consciência. Levando aqui em consideração também 1 Coríntios capítulo 15, a partir do verso 51 a 55, você vai perceber ali quando Paulo fala sobre a ressurreição de Jesus, ele dá o exemplo da ressurreição. Como vai ser a ressurreição? Este corpo que é corruptível será revestido de incorruptibilidade. Nós não seremos ressuscitados com esse mesmo corpo, os salvos. Claro, o corpo que foi afetado pelo pecado, uma pessoa que desce à sepultura, já idosa, ou às vezes muito judiada pela doença, essa pessoa será ressuscitada, sim, com um corpo glorioso, agora um corpo espiritual. Então, a diferença que muitas vezes as pessoas elas distorcem, aquelas que não têm o conhecimento da palavra de Deus, é que nós temos uma alma imortal. Satanás, na realidade, ele é o pai da mentira e ele vive contando essa mentira desde o Éden. Mas a Bíblia fala que teremos um corpo espiritual, quer dizer, quando Jesus nos ressuscitar. Então os salvos serão levados para o céu, onde ficarão durante 1000 anos. O que acontecerá no céu durante o milênio? Apocalipse capítulo 25 a 6 diz que os restantes dos mortos não reviveram até que se completasse os 1000 anos. Quais são esses restantes desses mortos? Os ímpios. Porque aqui vai falar sobre a volta de Jesus, E quando Jesus volta, que marca então o início do milênio, os salvos são ressuscitados. O que marca o início do milênio, a volta de Jesus, marca aí. A volta de Jesus e a ressurreição dos santos. Por isso que diz assim, bem-aventurado, santo é aquele que tem parte na primeira ressurreição. Sobre esses a segunda morte não tem autoridade. Pelo contrário, serão sacerdotes de Deus e de Cristo e reinarão com ele os 1000 anos. Percebe-se claramente quando diz bem-aventurado, santo é aquele que tem parte na primeira ressurreição. Então, em 1 Coríntios capítulo 6, 2 a 3, fala da nossa ocupação no céu durante o milênio. Paulo fala assim, ou não sabeis que os santos hão de julgar o mundo? Ora, se o mundo deverá ser julgado por vós, sois acaso indignos de julgar as coisas mínimas? Não sabeis que havemos de julgar os próprios anjos, quanto mais as coisas desta vida? Então, percebe
que durante esse período que vamos estar no céu, né, como eu disse no estudo passado, vamos ter acesso às informações relacionadas à vida de todos, a nossa e de outras pessoas que queremos comprovar, né, o juízo de Deus. Pecador nenhum pode julgar todas as intenções de uma pessoa. Por outro lado, Deus conhece cada pensamento, sentimento que passa no coração do ser humano. Os salvos, ao analisarem os registros do julgamento de Deus, compreenderão por que algumas pessoas que pareciam justas não estarão no céu e outras que pareciam tão pecadoras estarão lá. E como eu já falei para vocês, a diferença, não é, está na questão de como a pessoa vai aceitar a salvação. Não importa o quanto ela cometeu erros, não importa a sua vida pregressa, o que importa é a sua decisão de entregar a vida a Jesus. E assim nós teremos surpresas. Vou te dar um exemplo. Estevão. Quando Estevão ele foi apedrejado, Paulo, né, que na realidade ainda não era Paulo, era Saulo, ele mudou o nome depois. Saulo de Tarso era o perseguidor da igreja, né? Ele era um homem muito inteligente, muito dedicado, mas ainda não compreendia a verdade. E ele perseguia os cristãos, ele estava achando, por ser um fariseu, um judeu, ele achava que estava fazendo a coisa correta, mas participou no apedrejamento, consentiu no apedrejamento de Estevão. Estevão conhecia Saulo, sabia, né, da sua reputação. E ali Estevão morreu. E ainda Estevão disse: Pai, perdoa-os porque eles não sabem o que faz. Você já imaginou a surpresa de Estevão quando ele encontrar agora Paulo de Tarso, né, convertido, e sem dizer que Paulo ele vai ser a pessoa assim mais, podemos dizer, depois de Jesus, uma pessoa mais procurada, né? Você quer conhecer com certeza o apóstolo Paulo, porque todo o trabalho que ele fez pelo cristianismo, o avanço da obra, pela dedicação que ele teve, como Jesus atuou na vida dele até a morte. E isso será uma grande surpresa para Estevão. E nós teremos também as nossas surpresas. E como eu disse, a maior vai ser a nossa, de estarmos lá. Olha, eu estou aqui. Que coisa maravilhosa, né? Num lugar fantástico que Deus criou, que o olho jamais viu e o coração jamais sentiu. Como ficará a terra após a volta de Jesus e durante o milênio? Aqui é importante, quando Jesus voltar, a terra toda será destruída. E aqui tem o texto base para isso, são vários textos. Nós vamos ver alguns aqui. 2 Pedro capítulo 3, 9, diz assim: Virá, entretanto, como ladrão o dia do Senhor, no qual os céus passarão com estrepitoso estrondo e os elementos se desfarão abrasados. Também a terra e as obras que nela existem serão atingidas. Visto que todas estas coisas hão de ser assim desfeitas, deveis ser tais como os que vivem santo procedimento e piedade, esperando e apressando a vinda do dia de Deus, por causa da qual os céus incendiados serão desfeitos e os elementos abrasados se derreterão. Que coisa impactante, não é? Quando nós olhamos para esse texto, para a revelação que Deus deu para o apóstolo Pedro, relacionado à sua vinda, e percebe que Pedro diz assim: e virá como ladrão, mas não está relacionado à questão do arrebatamento secreto, mas sim que ele virá de surpresa. Mas quando ele vier, o mundo todo será atingido, não haverá mais ninguém aqui na face da terra, como nós vamos ver aqui. Olha, olhei para a terra e ei-la sem forma e vazia, para os céus e não tinha luz. Olhei para os montes e eis que tremiam, e todos os outeiros estremeciam. Olhei e eis que não havia homem nenhum, e todas as aves dos céus haviam fugido. Olhei ainda e eis que a terra fértil era um deserto, e todas as suas cidades estavam derribadas diante do Senhor, diante do furor da sua ira. Veja que isso aqui foi profetizado por Jeremias,
por Jeremias muito antes de Jesus, né? Antes de Jesus nascer neste mundo e vir a este mundo. Ele já falava da volta de Jesus e como a terra vai estar totalmente destruída e as cidades todas derribadas, né? Não haverá um ser humano vivo, somente Satanás e seus anjos estarão aqui presos. Veja que o Apocalipse diz: então vi descer do céu um anjo, tinha na mão a chave do abismo, abismo porque a terra será totalmente destruída, ficará sem forma, né, e vazia, e uma grande corrente. Ele segurou o dragão, a antiga serpente, que é o diabo, Satanás, e o prendeu por 1000 anos. Lançou-o no abismo, fechou e pôs selos sobre ele, para que não mais enganasse as nações até se completarem os 1000 anos. Depois disto, é necessário que ele seja solto por pouco tempo, né? Então, o Apocalipse é bem claro quando fala a respeito disso e mostra para nós que Satanás, ao ser preso, ele vai ser preso por uma circunstância. Quando Jesus voltar, não haverá mais ninguém para ele tentar. Então ele estará preso nessa circunstância. Ele não pode sair da terra, ele continuará aqui durante 1000 anos, né, juntamente com os demais anjos, os anjos caídos. Vamos então aqui relembrar alguns pontos, né? A repetição faz a gravação, nos ajuda aqui a entender melhor. Então, os eventos após a volta de Jesus. A terra será abalada, totalmente abalada. Os ímpios serão mortos. Os salvos vivos serão revestidos de imortalidade. Os salvos mortos serão ressuscitados, glorificados. Os salvos serão levados pelos anjos para encontrar com Jesus, lembrando que Jesus não pisa na terra por ocasião da sua volta, né? São os anjos que vão colher todos os salvos e levá-los para as nuvens do céu, para os céus, onde nós vamos encontrar o nosso Senhor Jesus. E juntamente com os anjos, os salvos, aí sim vamos para a nova Jerusalém. Essa será uma viagem extraordinária, né? Você já imaginou? Uma viagem intergaláctica, né? Os salvos serão levados pelos anjos para encontrar com Jesus. Os salvos passarão o milênio no céu. Satanás e seus demônios ficarão presos na terra durante o milênio. Bom, recapitular ponto por ponto, né? Você pode rever novamente. Mas o que acontecerá após o milênio? Então a nova Jerusalém descerá para a terra. Lembre-se que o que termina, né, que determina o fim do milênio é exatamente a descida da nova Jerusalém. Apocalipse 21, verso 1 a 3, fala da nova Jerusalém descendo, né, como noiva ataviada, né? Aí está. Logo, os ímpios serão ressuscitados. Apocalipse 20, versos 5 a 6. Lembra ali que quando nós estudamos sobre a ressurreição, diz que os salvos são ressuscitados quando Jesus volta e os ímpios não ressuscitarão até que termine os 1000 anos, o milênio. Satanás será solto, porque agora ele tem quem ele possa tentar, ele vai reuni-los para a última grande batalha, que será cercar a nova Jerusalém e tentar dominá-la. Satanás reunirá os ímpios e cercarão a cidade santa. Você pode conferir em Apocalipse 20, verso 8 a 9. E aí fogo descerá dos céus e destruirá Satanás, os demônios e os ímpios. Apocalipse 20, verso 10. Lembrando, né, que esse momento é um momento muito triste, tanto para os salvos quanto para Deus. A palavra de Deus é bem clara, que diz assim: eu não tenho prazer na morte do ímpio, antes que o ímpio se converta, né? E logo em seguida, agora, nós vamos falar sobre a nova terra. O que acontecerá com a terra após ser purificada pelo fogo? Apocalipse 20, verso 1 a 5, João diz assim: vi novos céus e nova terra, pois o primeiro céu e a primeira terra passaram, e o mar já não existe. E aquele que está sentado no trono disse: eis que faço novas todas as coisas. E acrescentou:
escreve, porque estas palavras são fiéis e verdadeiras. Então, a Nova Jerusalém ela vai descer do céu, né? E aí depois do julgamento, do juízo executivo, Deus vai reconstruir a terra. Vai enxugar dos nossos olhos todas as lágrimas e vai reconstruir novamente o paraíso, aquele paraíso que foi perdido. Isaías 65, 17, verso 18, dá-nos um deslumbre de como será a nova terra. Pois eis que eu crio novos céus e nova terra, e não haverá lembrança das coisas passadas. Lembra que eu falei que Deus enxugará dos nossos olhos todas as lágrimas, que não vamos lembrar das coisas ruins, das coisas negativas. Vamos ter lembranças, sim, de pessoas, nós vamos reconhecer pessoas. Quando você olhar para algum amigo que vai estar lá, um parente, né, você vai lembrar da sua vida aqui na Terra, mas os pontos positivos, os momentos felizes, e não haverá lembrança de pecados, não haverá lembranças de tragédias, de coisas ruins. Por isso que aqui Isaías diz: pois eis que crio novos céus e nova terra, e não haverá lembrança das coisas passadas, jamais haverá memórias delas, das coisas negativas. Mas vós folgareis e exultareis perpetuamente no que eu crio. Deus vai extinguir todo o mal e ninguém mais irá sofrer nunca mais. Que coisa maravilhosa, já pensou? Só de imaginar num lugar onde não haverá mais dor, não mais sofrimento, não mais morte. Só de imaginar a gente viver num mundo onde o medo não existirá. Você não terá medo de perder o seu ente querido, não terá medo de perder um filho, não terá medo de perder ninguém que você ama. É a eternidade. É a eternidade que está sendo preparada para nós, né, no sentido de uma nova terra, uma nova cidade maravilhosa que Jesus preparou. E diz assim, que a angústia não se levantará a segunda vez, o pecado não se levantará a segunda vez, Naum capítulo 1, verso 9. Porque a morte, tudo que é ruim e mal, tudo isso é resultado do pecado. E se o pecado for aniquilado, então não haverá mais. Ninguém vai querer cometer mais pecado. Não, ninguém vai querer. E Jesus, durante o período da eternidade, ele vai conservar o seu corpo, claro, glorificado, mas as cicatrizes nas suas mãos, elas serão conservadas. Para todas as vezes que nós olharmos para Jesus, olhar em suas mãos, nós vamos lembrar disso, nós vamos lembrar de que o pecado trouxe muita dor e muito sofrimento. Porque os próprios salvos se lembrarão de que desobedecer a Deus gera muita desgraça e dor. Entendeu? Nós vamos entender claramente, por mais que nós não vamos lembrar dos atos em si, mas vamos lembrar que o pecado existiu e que trouxe muita dor. Ninguém mais vai querer, não é, sair de um mundo tão maravilhoso como esse. Além disso, o nosso querido Salvador vai ter cicatrizes eternas para nos lembrar de que a transgressão custa muito caro, custou o sofrimento e a morte de Jesus para que o ser humano pudesse ter um lugar na cidade santa. Sabe, queridos, algumas pessoas têm me perguntado, dizendo assim, pastor, e aí o que nós vamos fazer no céu? O que nós vamos fazer na Nova Jerusalém? Né? Nós vamos ficar 1000 anos no céu, nós já falamos aqui o que nós vamos fazer. Lá a gente vai passar os juízos e depois desse milênio nós vamos voltar para a nova terra e assim vamos ter, né, a nossa casa na cidade santa, juntinho de Jesus, porque não só o Pai, o Filho e o Espírito Santo estarão conosco, a terra se tornará o centro do universo. E o mais interessante de tudo isso, quando nós estudamos a Bíblia, nós entendemos que as pessoas elas procuram, né, descobrir, dizer assim, mas será que há vida em outro planeta? Claro que há. Né? Há mundos não caídos. O pecado ele atingiu o céu, é claro, e atingiu a Terra, mas não atingiu todo o universo. Existem planetas com pessoas que nunca pecaram, pessoas que se desenvolveram,
E essas pessoas, elas não entram em contato conosco exatamente porque Deus não permite isso, né? Não há aí uma permissão dessas pessoas entrarem em contato. Aí a ciência fica quebrando a cabeça, lançando satélites para descobrir esses mundos habitáveis. É impressionante isso. E a Bíblia é bem clara quando ela fala sobre isso. Os únicos extraterrestres que estão aqui na Terra estão desde o Éden, Satanás e os anjos caídos. Eles não eram daqui, eles não foram criados aqui. Vieram realmente de outro lugar. E eles estão aí dividindo, repartindo essas mentiras, né, essas mentiras para enganar. Mas a partir do momento que você tem conhecimento da verdade, a verdade te liberta dessas ignorâncias, né, que essas pessoas têm. Mas, enfim, o que nós vamos fazer durante a eternidade? Muitas coisas. Não vamos ter uma vida ociosa de maneira nenhuma. Nós vamos ter atividades extraordinárias, maravilhosas. Primeiro, nós não nos cansaremos. Nós teremos uma vida muito prática para você ver na nova terra, como diz Isaías. Nós vamos poder construir casas, nós vamos plantar, sem dizer que a nossa casa na Nova Jerusalém já está garantida, né? Com um lindo pomar de frutas. Comeremos, né? Sim, comeremos assim como Deus criou no Éden, na origem, no Éden, Deus criou Adão e Eva, colocou-os no Éden para lavrar, cultivar, mas o jardim era perfeito, né? Eles podiam se alimentar de frutas, podiam se alimentar de castanhas. Assim, a alimentação na nova terra voltará a ser novamente de frutas e castanhas, lembrando que não há mais morte. Então não há como um animalzinho morrer para servir de alimento, né? E sim, vamos beber a água do rio da vida, vamos comer o fruto da árvore da vida e vamos poder viver a eternidade, vamos estudar durante a eternidade sobre o amor de Deus, descobrir coisas maravilhosas que a nossa mente ainda nem imagina. Vamos visitar mundos não caídos. Essa parte predileta, a minha parte predileta. Você sabe por quê? Você vai visitar mundos fantásticos e quando você chegar nesse lugar, nós seremos representantes do céu, seremos representantes de Deus. Nós vamos a estes mundos contar a nossa experiência da salvação. E quando chegarmos, nós seremos recebidos com uma honra, meu querido irmão, minha querida irmã. Essa honra que nós seremos recebidos, nem papa, nem rei neste mundo teve. Isso é verdade. Será realmente uma festa extraordinária, uma honra maravilhosa, porque está chegando aqui um ser humano. Por quê? Jesus se tornou ser humano. Ele é o criador do universo, ele é o mantenedor do universo e nós seremos seus representantes. Vamos conhecer mundos, vamos falar da nossa experiência, vamos entender, né, sobre esses novos mundos. E isso durante a eternidade. Nunca, mais nunca haverá um tédio. Nunca. Nunca haverá uma manhã que você vai dizer: estou tão desanimado, desanimada hoje, eu não quero sair da cama. Não haverá isso. Todos os dias, todos os momentos será como uma manhã fresca. Que coisa maravilhosa, não é? Uma bela manhã com aroma de flores, um jardim maravilhoso, com frutas maravilhosas. Pense nisso. E lembre-se, isso que eu estou descrevendo ainda fica muito aquém, né? Porque o que Deus tem preparado para nós é algo extraordinário, além da nossa compreensão. Perguntas para nossa reflexão. Ficou claro para você que os salvos terão o privilégio de passar 1000 anos no céu e que após a destruição do pecado a terra será renovada? Ficou claro para você? Se tiver alguma dúvida, lembre-se, tem o link, mande a sua pergunta, responderei aí com muito carinho. Você sente em seu coração que Deus quer que você esteja na eternidade com Ele? Você sente isso? E eu tenho certeza, meu querido, minha querida, que nesse momento o Espírito Santo está tocando o seu coração. Ele está dizendo para você:
Abra o seu coração, permita que eu entre na sua vida e transforme você e prepare você. Nós não podemos fazer nada, absolutamente nada por nós mesmos. Nós necessitamos da ação do poder de Deus. Você deseja passar o milênio no céu e viver a eternidade com os salvos na nova terra? Você já imaginou que proposta maravilhosa que nós temos? Você deseja? Eu desejo. Eu desejo do fundo do meu coração. E a cada dia eu fico contando os dias, as horas, para ver Jesus voltar. E quando Ele olhar para você e para mim, eu vou repetir aquilo que eu disse aqui. Nós vamos ouvir de seus lábios dizendo: com amor eterno eu te amei, com benignidade te atraí. Que Deus te abençoe. Que essa decisão que você está tomando seja uma decisão para a eternidade. Que Deus te abençoe e me permita aqui orar em seu favor. Grandioso Deus e Pai Celestial, queremos entregar a nossa vida em Tuas mãos. O nosso sonho, Senhor, é deixar esse mundo de pecado, esse mundo de dor, esse mundo de sofrimento. Nós queremos crer e nos assegurar nessa promessa maravilhosa que o Senhor fez. Não se turbe o vosso coração, credes em Deus, credes também em mim. Na casa do meu Pai há muitas moradas. Senhor, queremos estar com o Senhor na Nova Jerusalém. Queremos estar com o Senhor na nova terra. Queremos estar com o Senhor durante a eternidade. Abençoe o meu querido irmão, minha querida irmã que estão assistindo, Senhor, esses estudos, fazendo este curso, que este curso seja uma bênção na vida deles. Abençoe seus familiares, abençoe seus sonhos, seus projetos, mas que agora, a partir de agora, o seu maior sonho, o seu maior projeto seja estar com o Senhor na nova terra. Essas bênçãos nós pedimos, em nome e por amor do Teu Filho amado Jesus. Amém. Meu querido irmão, até lá, o próximo estudo, nós já chegamos na metade dele. Não se desanime, segure firme, você tem muitas bênçãos ainda para receber e aprender nesse curso. Até o próximo, tchau, tchau.